Outra frase que é muito usada em filmes, em seriados, em várias situações, né? Que também é inesperada, que não foi planejada pela pessoa que recebeu a pergunta. Não é que ela não foi planejada por quem fez, ela não foi planejada por quem recebeu a pergunta, né? E a pessoa vai ter que tomar uma decisão naquele momento. Que é quando a pessoa pergunta se quer casar comigo, você quer casar comigo? Então, para a pessoa que recebe a pergunta, é uma decisão no momento, é uma surpresa, né? E a pergunta é: Will you marry me? Will you marry me? Então, agora, vamos pensar como vai ficar a estrutura do will, né? Então, o will é uma estrutura muito boa, muito fácil, porque ele não muda, né? Então, assim, ele não muda pelo sujeito da frase, pelas pessoas, ele vai ser o will para todos, né? Para eu, você, tu, ele, nós, vós, ele, né? I, you, we, you, they, he, she, it, tudo vai usar o will. Ou o will comum ou o will contraído. Eu vou usar a frase I will help you, tá? Que é eu vou ajudar você. Então, I will help you ou I'll. A versão contraída é onde tem um apóstrofo e você coloca os dois L's ao final. Então, você escreve o sujeito e você coloca o apóstrofo e aí você coloca os dois L's. Depois eu coloco aqui para vocês como que escreve, né? Na verdade, vou mostrando para vocês como escreve essas fórmulas, tá? Então, por exemplo, com you, fica you will help me. Então, you will help me. Ou you will, né? You will é a forma contraída. She will help me. She will help me. Ou she'll help me. She'll help me. He will help me. He will help me. Ou he'll help me. He'll help me. It will help me. It will help me. Ou it'll help me. It'll help me. We will help you. We will help you. Ou well, help me. We will help you. Ou will help you. You will help me. You will help me. Ou you'll help me. They will help me. They will help me. Ou they'll help me. Então, como que fica as contrações, né? As contrações, só colocar o LL ao final do sujeito. Quando tem o I fica all, tá? É o único sujeito que você só muda o jeito de pronunciar. Ou é I will ou all, tá? Agora, you é you'll, ó. Só colocar o LL no final. He'll, só colocar o LL no final. She'll, só o LL no final, tá bom? Sempre assim no sujeito. Agora nós vamos ver também como que fica o will na forma negativa. Então, para fazer a versão negativa do will, normalmente no inglês, quando nós queremos negar, nós só colocamos a partícula not, tá? Not. Então, vai ficar I will not. Mas aí você quer
fazer a contração desse will not. Como que você faz? Você vai unir o will e você vai contrair o not. Uniu, ele vai ficar won't, tá? Won't. Então, você vai falar I will not or I won't. You will not or you won't. She will not or she won't. He will not or he won't. It will not or it won't. We will not or we won't. You will not or you won't. They will not por they won't. Então, nota, turma, que é muito fácil usar a partícula will, porque o will, ele não muda, né, para a terceira pessoa, ele não muda para a pessoa do plural, ele não muda para o sujeito único, que é o eu. Você sempre vai usar o will para todos os sujeitos da frase, tá? Todos os sujeitos. E na contração, na negativa, é melhor ainda, você só une a palavra will mais o not e ele fica won't. E esse won't você também vai usar para qualquer sujeito que você esteja trabalhando na sua frase. Agora, como ficaria a versão interrogativa do will? Interrogativa é igual o do, o does, o did. Então, sempre vai vir o verbo auxiliar no início da frase, depois vem o meu sujeito, e ao final dessa frase, por ser interrogativa, você vai colocar o ponto de interrogação. Então, vai ficar assim, a estrutura vai ficar will, I, aí o complemento da sua frase, ponto de interrogação. Will, you, complemento da sua frase, ponto de interrogação. Will, she, complemento da sua frase, ponto de interrogação. Will, he, complemento da tua frase, ponto de interrogação. Will, it, complemento da sua frase, ponto de interrogação. Will, we, complemento da sua frase, ponto de interrogação. Will, you, complemento da tua frase, ponto de interrogação. Will, they, complemento da sua frase, ponto de interrogação. Então, sempre vem o will primeiro, vem o sujeito, que é eu, você, ele, nós, vós, eles, e o complemento da sua frase, que é você vai, é o que você está falando, é o assunto da sua frase. Vai na feira amanhã, né? Então, isso é o complemento, tá? E o ponto de interrogação, tá? Então, estrutura do verbo futuro com o will. É o will mais sujeito mais complemento de frase mais ponto de interrogação, tá? Isso na nossa forma interrogativa. Agora, eu vou te dar a estrutura na forma afirmativa, negativa, tá? Afirmativa, I will, complemento da sua frase, ponto final. Então, ó, sujeito, verbo auxiliar do futuro, que é o verbo will, complemento da sua frase, ponto final. Se fosse negativo, I won't, complemento da sua frase, ponto final. I é o sujeito, o won't é o verbo auxiliar na negativa, complemento da sua frase,
ponto final. Tá bom, turma? Isso nós estudamos hoje, o tempo futuro com o will. Como eu falei, nós temos duas formas do tempo futuro. Ou é will ou going to. O going to nós vamos estudar numa próxima oportunidade, tá bom? Eu espero que hoje eu tenha ajudado vocês para entender como utilizar o will no seu futuro, tá? E vamos dar continuidade às nossas aulas. Se tiverem dúvida, vocês me avisam. Façam os exercícios propostos quando tem exercício. Assistam a videoaula uma, duas ou mais vezes, se for necessário. E estou à disposição. Desejo a todos uma ótima semana, tá bom? Um ótimo dia para vocês e bons estudos. Obrigada. Bye, bye. Até a próxima aula. Have a nice weekend, tá? Tenha um bom final de semana. Até mais.